Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias a Swarupa Damodara Goswami, Krishna Das Kaviraja Goswami, ao Pancha Tattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadara Pandita, a Srivasa Pandita, todos os devotos reunidos. Todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna. Hoje iremos falar o capítulo 21 do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, intitulado A Opulência e a Doçura do Senhor Sri Krishna. Prestando minhas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, deixai-me descrever uma partícula de sua opulência e doçura. Seu valor para uma alma condicionada, caída, desprovida de conhecimento espiritual, é inestimável, e ele é o único refúgio daqueles que não conhecem a verdadeira meta da vida. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Acharya, todas as glórias a todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya prosseguiu: todas as formas transcendentais do Senhor encontram-se no céu espiritual. Embora elas presidam os planetas espirituais naquele domínio, não há como contar todos esses planetas Vaikunta. Segundo se descreve, a largura de cada planeta Vaikunta são 20 quilômetros multiplicados por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil e por 10 milhões. Em outras palavras, cada planeta Vaikunta expande-se além de nossa capacidade de mensuração. Todo planeta Vaikunta é muito grande e cada um é feito de bem-aventurança espiritual. Todos os habitantes são associados do Senhor Supremo e têm opulência plena, como o próprio Senhor. É assim como todos eles se relacionam. Como todos os planetas Vaikunta localizam-se num determinado canto do céu espiritual, quem é capaz de medir o céu espiritual? A configuração do céu espiritual é comparada a uma flor de lótus. A região mais elevada de tal flor chama-se vertícilo, dentro do qual está a morada de Krishna. As pétalas da flor de lótus espiritual consistem em muitos planetas Vaikunta. Cada planeta Vaikunta, pleno de bem-aventurança espiritual, tem opulência e espaço completos, e em cada um deles habitam as encarnações. Se nem mesmo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva podem avaliar o comprimento e a largura do céu espiritual e dos planetas Vaikunta, como podem as entidades vivas comuns sequer imaginar que vem a ser isso? Ó grandioso Supremo, ó Suprema Personalidade de Deus, ó Superalma, Senhor de todos os poderes místicos, vossos passatempos acontecem continuamente nestes mundos, mas quem pode avaliar onde, como e quando utilizais vossa energia espiritual para realizar vossos passatempos? Ninguém pode entender o mistério dessas atividades. As qualidades espirituais de Krishna são também ilimitadas. Grandes personalidades como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e os 4 Kumaras não podem apreciar as qualidades espirituais do Senhor. Pode ser que, oportunamente, os grandes cientistas sejam capazes de contar todos os átomos do universo, todas as estrelas e planetas do céu e todas as partículas de neve. Mas quem dentre eles
pode enumerar as ilimitadas qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Ele vem à superfície do globo para o benefício de todas as entidades vivas. Se nem mesmo o Senhor Ananta, que tem milhares de cabeças, conseguiu chegar até o fim das qualidades transcendentais do Senhor, muito embora esteja continuamente decantando-as, que dizer então do Senhor Brahma? Se eu, o Senhor Brahma e teus irmãos mais velhos, os grandes santos e sábios, não podemos compreender os limites da Suprema Personalidade de Deus, que é pleno de diversas energias, quem mais poderá entendê-los? Embora cante constantemente sobre suas qualidades transcendentais, o Senhor Shesha, de 1000 capelos, ainda está por chegar ao fim das atividades do Senhor. Se nem mesmo o próprio Senhor Krishna pode encontrar o limite final de suas qualidades transcendentais, sendo que, na verdade, ele próprio sempre está ávido por conhecê-las, que dizer então de Anantadeva? Meu Senhor, sois ilimitado, nem mesmo as deidades predominantes dos sistemas planetários superiores, incluindo o Senhor Brahma, puderam encontrar vossos limites. Nem mesmo vós pudestes determinar o limite de vossas qualidades. Como átomos no céu, existem inúmeros universos com 7 coberturas orbitando em seu devido tempo. Todos os peritos na compreensão védica buscam-vos, eliminando os elementos materiais. Dessa maneira, pesquisando sem parar, chegam à conclusão de que tudo se completa em vós. Portanto, sois o refúgio de tudo. É esta a conclusão de todos os peritos védicos. Mesmo com todos os argumentos, lógica e processos negativos ou positivos, quando o Senhor Sri Krishna esteve presente em Vrindavana como a Suprema Personalidade de Deus, ninguém pôde encontrar o limite de suas potências, estudando suas características e atividades. Em Vrindavana, o Senhor criou todos os planetas materiais e espirituais num instante. Na verdade, todos eles foram criados juntamente com as deidades predominantes. Não ouvimos sobre tais coisas maravilhosas em parte alguma. Basta ouvirmos esses incidentes para que nossa consciência revolva-se e limpe-se. Segundo Shukadeva Goswami, Krishna levava consigo um número ilimitado de vacas e de vaqueirinhos, e assim ninguém conseguir-lhes ia contar o número total. Cada vaqueirinho apresentava um total de bezerros nas proporções de Koti, Arbuda, Shanka e Padma. Esta é a maneira de contar. Todos os vaqueirinhos tinham bezerros ilimitados. Da mesma forma, seus bastões, flautas, flores de lótus, cornetas, trajes e ornamentos eram também ilimitados. Não se pode limitá-los escrevendo sobre eles. Os vaqueirinhos tornaram-se então Narayanas de 4 braços, deidades predominantes dos planetas Vaikunta. Cada Brahma de cada universo diferente passou a oferecer orações aos senhores. Todos aqueles corpos transcendentais emanaram do corpo de Krishna,
e dentro de um segundo entraram novamente no corpo do Senhor. Ao ver este passatempo, o Senhor Brahma, que preside este universo, encheu-se de espanto e admiração. Após oferecer suas orações, chegou à seguinte conclusão: o Senhor Brahma disse: se alguém disser que conhece tudo sobre a opulência de Krishna, que continue pensando dessa maneira. No entanto, quanto a mim, com meu corpo e minha mente, considero a coisa de outra maneira. Meu Senhor, vossa opulência assemelha-se a um ilimitado oceano de néctar, e para mim é verbal e mentalmente impossível conscientizar-me de sequer uma gota desse oceano. Existem pessoas que dizem: conheço tudo sobre Krishna, que pensem dessa maneira. Quanto a mim, não desejo falar muito sobre esse assunto. Ó meu Senhor, deixai-me dizer só isto: no que diz respeito a vossas opulências, elas estão além do alcance de minha mente, corpo e palavras. Que vivam as glórias do Senhor Krishna. Quem poderia ficar ciente de todas elas? Sua morada, Vrindavana, tem muitas opulências maravilhosas. Tentai, pois, ver todas elas. Segundo as revelações das Escrituras reveladas, a extensão de Vrindavana são meras 16 kroshas, 50 quilômetros. No entanto, todos os planetas Vaikunta e os inúmeros universos localizam-se num canto desta área. Ninguém pode avaliar a opulência de Krishna, pois ela é ilimitada. Contudo, assim como se pode ver a lua através dos ramos de uma árvore, desejo dar um pequeno indício. Enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu descrevia as opulências transcendentais de Krishna, o oceano de opulência manifestou-se em sua mente, a qual, ladeada de seus sentidos, mergulhou neste oceano, deixando-o assim embevecido. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu recitou o seguinte verso do Srimad Bhagavatam, e para saborear-lhe o significado, ele mesmo explicou-o. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o Senhor dos três mundos e dos três semideuses principais, Brahma, Vishnu e Shiva. Ninguém é igual ou superior a ele. Mediante sua potência espiritual, conhecida como Swaradja Lakshmi, todos os seus desejos são satisfeitos. Ao oferecerem seus tributos e presentes em adoração, as deidades predominantes de todos os planetas tocam com seus elmos os pés de lótus do Senhor. É assim que elas oferecem orações ao Senhor. Krishna é a suprema personalidade de Deus original. Portanto, ele é o maior de todos. Ninguém equipara-se-lhe, tampouco alguém supera-o. Krishna, conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Ele tem um corpo espiritual, eterno e bem-aventurado. Ele é a origem de tudo. Ele não tem origem alguma, pois é a causa primordial de todas as causas. As deidades predominantes primordiais desta criação material são o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu. Não obstante, tudo o que fazem é cumprir as ordens do Senhor Krishna, o amo de todos eles. O Senhor Brahma disse:
Conforme o desejo da Suprema Personalidade de Deus, eu crio. O Senhor Shiva destrói e ele próprio, sob a forma de Kshirodakashayi Vishnu, mantém todas as atividades da natureza material. Logo, o controlador supremo dos três modos da natureza material é o Senhor Vishnu. Esta é apenas uma descrição geral. Por favor, procura compreender outro significado de Triyadisha. As três encarnações Purusha de Vishnu são a causa que origina a criação material. Mahavishnu, Padmanabha e Kshirodakashayi Vishnu são as superalmas de todas as existências sutis e grosseiras. Embora Mahavishnu, Karbhadokashayi Vishnu ou Padmanabha e Kshirodakashayi Vishnu sejam os refúgios e os controladores do universo inteiro, não obstante, eles são meras porções plenárias ou porções das porções plenárias de Krishna. Por isso, Krishna é a personalidade de Deus original. Os Brahmas e outros senhores dos mundos mortais surgem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos durante o período de uma única expiração sua. Adoro Govinda, o Senhor primordial, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Este é o significado intermediário. Por favor, agora escuta enquanto te falo sobre o significado confidencial. O Senhor Krishna tem três moradas, bem conhecidas conforme as descrições das escrituras reveladas. A morada interna chama-se Goloka Vrindavana. É lá que vivem os amigos, companheiros, pai e mãe do próprio Senhor Krishna. Vrindavana é o reservatório da misericórdia de Krishna e das doces opulências do amor conjugal. É lá que a energia espiritual, agindo como uma criada, manifesta a dança da rasa, a quinta essência de todos os passatempos. Vrindavana Dhamma é muito suave devido à misericórdia do Senhor Supremo e é especialmente opulenta devido ao amor conjugal. As glórias transcendentais do filho de Maharaja Nanda manifestam-se aí. Sob essas circunstâncias, nós não sentimos a menor ansiedade. Abaixo do planeta Vrindavana fica o céu espiritual conhecido como Vishnuloka. Em Vishnuloka existem inúmeros planetas Vaikunta controlados por Narayana e outras inúmeras expansões de Krishna. O céu espiritual, que é pleno de todas as 6 opulências, é a residência provisória do Senhor Krishna. É lá que um número ilimitado de formas de Krishna gozam de seus passatempos. Inúmeros planetas Vaikunta, que são exatamente como os diferentes compartimentos de uma caixa forte, são encontrados ali, todos eles repletos de todas as opulências. Esses planetas ilimitados acolhem os eternos associados do Senhor, que também são enriquecidos com as 6 opulências. Abaixo do planeta chamado Goloka Vrindavana ficam os planetas conhecidos como Devidama, Maheshadama e Haridama. Eles têm diferentes espécies de opulência. Govinda, a suprema personalidade de Deus, o Senhor original, é quem os dirige. A ele ofereço minhas reverências.
Entre os mundos espiritual e material, há um corpo d'água conhecido como rio Viraja. A transpiração do corpo da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecido como Vedanga, produz esta água. É assim que o rio corre. Além do rio Viraja, encontra-se a natureza espiritual, que é indestrutível, eterna, inexaurível e ilimitada. Ela é a morada suprema, que consiste em 3/4 das opulências do Senhor, sendo conhecida como Paravioma, o céu espiritual. Do lado de cá do rio Viraja está a morada externa, plena de ilimitados universos, cada um contendo ilimitadas atmosferas. A morada da energia externa chama-se Devidama, cujos habitantes são as almas condicionadas. É lá que reside Durga, a energia material ladeada de muitas criadas opulentas. Krishna é o proprietário supremo de todos os Dhamas, incluindo Goloka Dhamma, Vaikuntha Dhamma e Devi Dhamma. O Paravioma e o Gokula Dhamma estão situados além de Devi Dhamma, este mundo material. Considera-se que o mundo espiritual é 3/4 da energia e opulência da Suprema Personalidade de Deus, ao passo que este mundo material é apenas 1/4 dessa energia. É assim como vemos a coisa. Por consistir em 3/4 da energia do Senhor, o mundo espiritual chama-se Tripadbhuta, sendo a manifestação de 1/4 da energia do Senhor, o mundo material chama-se Ekapada. Esses 3/4 da energia do Senhor Krishna fogem à nossa capacidade descritiva. Por isso, ouçamos detidamente sobre a outra 1/4 parte de sua energia. Na realidade, é muito difícil determinar qual o número total de universos. Todo universo tem um Senhor Brahma e um Senhor Shiva específicos, que são conhecidos como administradores permanentes. Portanto, eles também são incontáveis. Certa vez, quando Krishna governava Dwaraka, o Senhor Brahma veio ter com ele, e imediatamente o porteiro informou ao Senhor Krishna sobre a chegada de Brahma. Tão logo recebeu essa informação, Krishna perguntou ao porteiro: "Que Brahma? Qual o seu nome?" Daí o porteiro recuou e fez a pergunta ao Senhor Brahma. Quando o porteiro perguntou: "Que Brahma?", o Senhor Brahma ficou surpreso. Ele disse ao porteiro: "Por favor, informa ao Senhor Krishna que sou o Brahma de 4 cabeças, pai dos 4 Kumaras." Então o porteiro relatou ao Senhor Krishna toda a descrição feita pelo Senhor Brahma, e o Senhor Krishna deu-lhe a permissão de entrar. O porteiro acompanhou o Senhor Brahma até a presença de Krishna, e assim que viu o Senhor Krishna, Brahma prestou reverências a seus pés de lótus. Após ser adorado pelo Senhor Brahma, o Senhor Krishna também glorificou com palavras adequadas. Então, o Senhor Krishna perguntou-lhe: "Por que vieste até aqui?" Ao ser assim indagado, o Senhor Brahma imediatamente respondeu: "Depois dir-te-ei o que me trouxe aqui. Antes de mais nada, há uma dúvida em minha mente que te peço a gentileza de a dissipar.
Por que perguntaste que Brahma havia chegado para te ver? Qual o propósito dessa pergunta? Há, por acaso, algum outro Brahma além de mim dentro deste universo? Ao ouvir isso, Sri Krishna, sorrindo, entrou imediatamente em meditação. No mesmo instante chegaram ilimitados Brahmas. Esses Brahmas tinham diferentes números de cabeças. Alguns tinham 10 cabeças, outros 20, outros 100, alguns 1000, alguns 10.000, alguns 100.000, alguns 10 milhões e outros 100 milhões. Ninguém poderia contar-lhes o número de rostos. Também chegaram ali muitos senhores Shivas, cujas diversas cabeças totalizavam 1 trilhão. Também apareceram muitos Indras, e eles tinham centenas de milhares de olhos espalhados por todos os seus corpos. Quando o Brahma de 4 cabeças, administrador deste universo, viu todas essas opulências de Krishna, ficou muito confuso, sentindo-se como um coelho em meio a muitos elefantes. Todos os Brahmas que vieram visitar Krishna prestaram-lhe respeitos aos pés de lótus, e ao fazerem isso, seus elmos tocaram os pés de lótus do Senhor. Ninguém pode avaliar a potência inconcebível de Krishna. Todos os Brahmas ali presentes descansavam no único corpo de Krishna. Quando todos os elmos, a um só tempo, entrechocaram-se aos pés de lótus de Krishna, houve um som estrondoso. Os próprios elmos pareciam oferecer orações aos pés de lótus de Krishna. De mãos postas, todos os Brahmas e Shivas puseram-se a oferecer orações ao Senhor Krishna, dizendo: Ó Senhor, mostrastes-me um grande favor, fui capaz de ver vossos pés de lótus. Todos eles então disseram: Senhor, sinto-me muito afortunado por me terdes chamado, considerando-me vosso servo. Agora, por favor, dizei-me qual é a vossa ordem, de sorte que eu possa carregá-la sobre minhas cabeças. O Senhor Krishna replicou: Como queria ver-vos todos juntos, chamei todos vós até aqui. Quero que todos vós sejais felizes. Por acaso há demônios vos causando medo? Eles responderam: Por vossa misericórdia somos vitoriosos em toda parte. Ao descerdes à terra, erradicastes todo o peso que pairava sobre este planeta. Isto prova quão opulenta é Dwaraka. Todos os Brahmas pensaram: agora Krishna está morando na minha jurisdição. Assim, cada um deles percebeu a opulência de Dwaraka. Embora estivessem todos reunidos, nenhum deles podia ver os demais Brahmas. Então o Senhor Krishna despediu-se de todos aqueles Brahmas que, após prestarem suas reverências, regressaram a seus respectivos lares. Após observar todas essas opulências, o Brahma de 4 cabeças, responsável por este universo, ficou atônito. Aproximando-se novamente dos pés de lótus de Krishna, ele lhe prestou reverências. Então Brahma disse: toda a conclusão a que havia chegado antes no que se refere ao meu conhecimento, acabo de ver pessoalmente sua aplicação sendo posta em prática. Há pessoas que dizem: conheço tudo sobre Krishna. Que elas pensem assim. Quanto a mim,
Não desejo falar muito sobre esse assunto. Ó meu Senhor, deixai-me dizer só isso. No que respeita às vossas opulências, elas estão além do alcance de minha mente, corpo e palavras. Krishna disse: teu universo específico tem a extensão de 6 bilhões e meio de quilômetros. Portanto, ele é o menor de todos os universos. É por isso que tens apenas 4 cabeças. Alguns universos têm 1 bilhão de yojanas, outros 1 trilhão, alguns outros 10 trilhões e outros mais 100 trilhões de yojanas. Dessa maneira, sua área é quase ilimitada. De acordo com o tamanho do universo, há um número correspondente de cabeças no corpo de Brahma. Dessa maneira, mantenho inúmeros universos, Brahmanandas. Ninguém consegue medir o comprimento e a largura de 1/4 da minha energia. Quem lograria medir os 3/4 manifestos no mundo espiritual? Do lado de lá do rio Viraja fica a natureza espiritual, que é indestrutível, eterna, inexaurível e ilimitada. Ela é a morada suprema, formada de 3/4 das opulências do Senhor, e é conhecida como Paravyoma, o céu espiritual. Dessa maneira, o Senhor Krishna despediu-se do Brahma de 4 cabeças, residente deste universo. Podemos assim compreender que ninguém pode calcular até onde vão as energias de Krishna. Há um sentido bem profundo na palavra Triadisvara, indicativa de que Krishna tem 3 diferentes lokas ou naturezas. Os 3 lokas são Gokula, Goloka, Mathura e Dwaraka. Krishna vive eternamente nesses 3 lugares. Esses 3 lugares são plenos de potências internas e Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é seu proprietário exclusivo. Como mencionei antes, as joias dos elmos de todas as deidades predominantes de todos os universos e de todos os planetas Vaikunta tocaram o trono e os pés de lótus do Senhor quando eles lhe prestaram suas reverências. Quando as pedras preciosas dos elmos de todas as deidades predominantes entrechocaram-se em frente ao trono e aos pés de lótus do Senhor, ficam retinindo, e isso dá a impressão de que os elmos estão oferecendo orações aos pés de lótus de Krishna. Assim, Krishna situa-se eternamente em sua potência espiritual, cuja opulência chama-se Sadi Aishvarya, indicativa de 6 espécies de opulência. Como possui as potências espirituais que lhe satisfazem todos os desejos, Krishna é aceito como a Suprema Personalidade de Deus. É esta a versão védica. As potências ilimitadas de Krishna são iguais a um oceano de néctar. Já que não podemos banhar-nos nesse oceano, tudo o que fiz foi tocar-lhe uma gota. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu descreveu nestes termos as potências espirituais de Krishna, bem como as suas opulências, despertou-se-lhe o amor por Krishna. Com sua mente imersa na doçura do amor conjugal, ele citou o seguinte verso do Srimad Bhagavatam:
Para demonstrar a força de sua própria potência espiritual, o Senhor Krishna manifestou uma forma que se adequava perfeitamente bem a seus passatempos no mundo material. Esta forma atraía mesmo a ele, sendo a suprema morada da riqueza e da boa fortuna. Tão belos eram seus membros que o esplendor dos enfeites espalhados por seu corpo aumentava de intensidade. Dentre os muitos passatempos do Senhor Krishna, aqueles em que ele aparece como um ser humano são os melhores. Sua forma como um ser humano é a suprema forma transcendental. Sob essa forma, ele é um vaqueirinho. Tem sempre uma flauta em sua mão e sua juventude é vicejante. Além disso, é um exímio dançarino. Tudo isto é condizente com seus passatempos como um ser humano. Meu querido Sanatana, a forma transcendental de Krishna, doce e atraente, é muito fascinante. Simplesmente tenta compreendê-la. Mesmo a percepção de uma pequena fração da beleza de Krishna pode fazer todos os três mundos mergulhar no oceano de amor. Ele atrai todas as entidades vivas dos três mundos. A energia espiritual interna do Senhor Krishna, que é uma transformação da bondade pura, mostra ao mundo a forma transcendental de Krishna. Esta forma, que se assemelha a joias, é o mais recôndito tesouro dos devotos. Esta forma manifesta-se dos passatempos eternos de Krishna. O prodígio de Krishna, sob seu aspecto pessoal, é tão grande que o próprio Krishna sente-se atraído a saborear sua própria companhia. Dessa maneira, Krishna fica muito desejoso de experimentar esse encanto. Beleza, conhecimento, riqueza, força, fama e renúncia completos são as 6 opulências de Krishna, nas quais ele está eternamente situado. Ornamentos acariciam este corpo, mas tamanha é a beleza do corpo transcendental de Krishna que realça os ornamentos que ele usa. Portanto, disse que o corpo de Krishna é o ornamento dos ornamentos. A despeito da impressionante beleza de Krishna, ele tem um estilo próprio de se postar, curvando-se em 3 partes do corpo. E este estilo embeleza mais ainda a sua forma. Em uma posição mais destacada do que toda essa beleza estão os olhos de Krishna, que dançam e movem-se de viés, agindo como flechas que trespassam as mentes de Srimati Radharani e das Gopis. Quando as flechas conseguem atingir o alvo, suas mentes agitam-se. A beleza do corpo de Krishna é tão atraente que cativa não apenas os semideuses e outras entidades vivas deste mundo material, como também as personalidades do céu espiritual, incluindo os Narayanas, que são expansões da personalidade de Krishna. Dessa maneira, a beleza do corpo de Krishna atrai as mentes dos Narayanas. Ademais, a encantadora beleza de Krishna também atrai as deusas da fortuna, Lakshmis, que são esposas dos Narayanas e que os Vedas têm em conta como as mulheres mais castas. Dando-lhes especial favor,
Krishna passeia na carruagem das mentes das gopis e só para receber serviço amoroso delas, ele, tal qual Cupido, lhes atrai as mentes. Por isso ele também é chamado de Madana Mohana, aquele que atrai Cupido. Cupido tem 5 flechas, que representam a forma, o sabor, o aroma, o som e o toque. Krishna é o dono dessas 5 flechas, e com sua beleza de Cupido, ele conquista as mentes das gopis, apesar de elas terem muito orgulho de sua majestática beleza. Como um novo Cupido, Krishna lhes atrai as mentes e com elas desfruta da dança da rasa. Quando o Senhor Krishna, juntamente com seus amigos, vagueia pela floresta de Vrindavana, relacionando-se de igual para igual, eles deparam com inúmeras vacas a pastar. Este é mais um bem-aventurado desfrute do Senhor. Quando ele toca sua flauta, todas as entidades vivas, incluindo as árvores, as plantas, os animais e os seres humanos, tremem saturados de júbilo. As lágrimas descem constantemente de seus olhos. Krishna usa um colar de pérolas que parece uma fileira de patos brancos ao redor de seu pescoço. A pena de pavão em seu cabelo assemelha-se a um arco-íris, e suas roupas amarelas se parecem com um raio no céu. Krishna assemelha-se a uma nuvem que acabou de surgir, e as gopis se parecem a grãos que começam a desabrochar no campo. Constantes chuvas de passatempos nectários caem sobre estes brotos de grão e tem-se a impressão de que as gopis estão recebendo de Krishna irradiações de vida, da mesma forma que os grãos recebem vida das chuvas. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é pleno de todas as 6 opulências, incluindo sua atraente beleza, que o deixa ocupado no amor conjugal com as gopis. Tal doçura é a quintessência de suas qualidades. Shukadeva Goswami, filho de Vyasadeva, descreve esses passatempos de Krishna por todo o Srimad Bhagavatam. Ouvindo tais descrições, os devotos ficam loucos de amor a Deus. Assim como as mulheres de Mathura, em êxtase, descreviam a fortuna das gopis de Vrindavana e as qualidades transcendentais de Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu descreveu as diferentes doçuras de Krishna e ficou tomado de amor estático. Segurando a mão de Sanatana Goswami, ele recitou o seguinte verso: como as gopis devem ter executado tantas austeridades, com seus olhos estão sempre bebendo o néctar do rosto do Senhor Krishna, que é a essência da amabilidade e que jamais é igualado ou superado. Esta amabilidade é o único recanto onde se pode encontrar a beleza, a fama e a opulência. Perfeita em si mesma, ela sempre se renova e é exclusiva. A beleza física de Sri Krishna é como uma onda no oceano da eterna juventude. Neste grande oceano fica o remoinho do despertar do amor estático. A vibração da flauta de Krishna é como um furacão, e as mentes inconstantes das gopis são como palhas e folhas secas.
Após caírem no tufão, elas jamais vêm à tona, mas permanecem sempre aos pés de lótus de Krishna. Ó, meu querido amigo, quantas austeridades rigorosas as gopis executaram com o propósito de, com seus olhos, sorver até a plena satisfação a beleza e a doçura transcendentais de Krishna. Assim, elas glorificam seus nascimentos, corpos e mentes. A doçura da beleza de Krishna, desfrutada pelas gopis, é incomparável. Nada pode se igualar a tal doçura estática, e muito menos superá-la. Nem mesmo as deidades predominantes dos planetas Vaikunta, os Narayanas, possuem tamanha doçura. Na verdade, nenhuma das encarnações de Krishna, incluindo Narayana, possui tal beleza transcendental. Até a queridíssima consorte de Narayana, a deusa da fortuna, adorada por todas as mulheres castas, deixa-se cativar pela doçura incomparável de Krishna. Ela, inclusive, renunciou a tudo em nome de seu desejo de desfrutar com Krishna, e fazendo um solene voto, submeteu-se a rigorosas austeridades. A quintessência do doce brilho do corpo de Krishna é tão perfeita que nenhuma perfeição supera-a. Ele é a fonte imutável de todas as qualidades transcendentais. Em suas outras manifestações e expansões pessoais, há apenas uma demonstração parcial dessas qualidades. Entendemos todas as suas expansões pessoais dessa maneira. Tanto as gopis quanto Krishna são completos. O amor estático das gopis é como um espelho que, momento a momento, fica cada vez mais novo e reflete o brilho corpóreo e a doçura de Krishna. Assim, aumenta a competição. Como nenhum deles perde terreno, seus passatempos renovam-se continuamente e ambos os lados não param de aumentar. Não é mediante atividades fruitivas, austeridades iógicas, conhecimento especulativo, serviço devocional regulado, mantra yoga ou meditação que se pode saborear as doçuras transcendentais oriundas dos intercâmbios entre as gopis e Krishna. Só através do amor espontâneo é que pessoas liberadas, que cantam os santos nomes plenas de amor estático, podem saborear essa doçura. Essas intimidades estáticas entre Krishna e as gopis só acontecem em Vrindavana, que é plena das opulências do amor transcendental. A forma de Krishna é a fonte original de todas as qualidades transcendentais. Ela é como uma mina de pedras preciosas. Deve-se compreender que todas as opulências pertencentes às expansões pessoais de Krishna são outorgadas por Krishna. Logo, Krishna é a fonte original e o refúgio de todos. Beleza, humildade, misericórdia, mérito, paciência e inteligência arguta manifestam-se todos em Krishna. Mas, além destas, Krishna tem outras qualidades como comportamento exemplar, meiguice e magnanimidade. Ele também realiza atividades beneficentes em prol do mundo inteiro. Nem todas essas qualidades
podem ser vistas em expansões como Narayana. Após ver Krishna, muitas pessoas criticam o fato de seus olhos terem de piscar. Especialmente em Vrindavana, todas as gopis criticam o Senhor Brahma devido a esse defeito nos olhos. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu recitou alguns versos do Srimad Bhagavatam e os explicou minuciosamente, sentindo assim muita felicidade ao desfrutar do sabor da doçura transcendental. Todos os homens e mulheres costumavam desfrutar da beleza do rosto cintilante do Senhor Krishna e dos brincos em forma de tubarão pendurados em suas orelhas. Suas belas características, as maçãs de seu rosto e seus sorrisos joviais encaixavam-se perfeitamente bem para formar um constante festival para os olhos, tanto que o piscar de olhos serviam de obstáculo à contemplação de tamanha beleza. Por essa razão, os homens e as mulheres ficavam furiosíssimos com o Criador, o Senhor Brahma. Ó Krishna, quando vais à floresta de dia e não vemos teu doce rosto rodeado de belos cabelos cacheados, meio segundo parece-nos como se fosse toda uma era, e achamos que o Criador, ao colocar pálpebras nos olhos que usamos para te ver, agiu como um grande tolo. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é idêntico ao hino védico conhecido como Kama Gayatri, composto de 24 sílabas e meia. Tais sílabas, comparadas às luas que surgem em Krishna, deixam os três mundos cheios de desejos. O rosto de Krishna é o rei de todas as luas, ao passo que o corpo de Krishna é o trono. Assim, o rei governa uma sociedade de luas. As maçãs do rosto de Krishna brilham como pedras preciosas refulgentes. Consideram-se ambas como luas cheias. Considera-se sua testa como meia-lua, e suas marcas de sândalo são tidas como luas cheias. As unhas dos dedos de suas mãos são diversas luas cheias, e elas dançam na flauta em suas mãos. A canção dessas luas é a melodia da flauta. As unhas de seus pés também são diversas luas cheias, que dançam no solo. A canção dessas luas é o tilintar dos sinos que enfeitam seus tornozelos. O rosto de Krishna é o rei desfrutador. Esse rosto de lua cheia faz com que seus brincos em forma de tubarões e seus olhos de lótus dancem. Suas sobrancelhas são como arcos e seus olhos como flechas. Suas orelhas estão fixas à corda desse arco, e quando seus olhos arregalam-se, ele trespassa os corações das gopis. As características dançantes de seu rosto ultrapassam todas as outras luas cheias e expandem o mercado de luas cheias. Embora seu valor seja inestimável, o néctar do rosto de Krishna é distribuído a todos. Alguns adquirem os raios lunares de seus doces sorrisos, e outros adquirem o néctar de seus lábios. Assim, ele agrada a todos. Os largos e longos olhos de Krishna são bem avermelhados. Eles são os ministros do rei
e subjugam o orgulho de Cupido, cujos olhos também são belos. Esse rosto de Govinda, pleno de felicidade, é o ambiente dos passatempos da beleza e é muito prazenteiro a todos os olhos. Se, por força do serviço devocional, obtemos os resultados de atividades piedosas e vemos o rosto do Senhor Krishna, podemos com nossos próprios olhos saborear o Senhor. Daí, nossa cobiça e nossa sede duplicam ao vermos o rosto nectário de Krishna. Devido à nossa incapacidade de sorver a contento esse néctar, sentimos-nos muito infelizes e criticamos o Criador por nos ter dado apenas 2 olhos. Ao ficar assim insatisfeito, o contemplador do rosto de Krishna pensa: por que o Criador não me deu milhares e milhões de olhos? Por que me deu apenas 2 olhos? Mesmo esses 2 olhos têm que piscar, o que me impede de ver o rosto de Krishna o tempo todo. Deste modo, ele acusa o Criador, afirmando que, por ter se submetido a rigorosas austeridades, o Criador é indiferente e insípido. O Criador não passa de um inventor sem criatividade. Ele não sabe como criar e colocar as coisas em seus devidos lugares. O Criador diz que aqueles que verão o belo rosto de Krishna tenham 2 olhos. Vede só quanta falta de consideração tem essa pessoa que se faz passar por Criador. Se o Criador ouvisse meu conselho, daria milhões de olhos à pessoa que deseja ver o rosto de Sri Krishna. Se o Criador aceitar este conselho, direi, então, que ele trabalha com muita competência. A forma transcendental do Senhor Sri Krishna compara-se a um oceano. Um cenário particularmente fora do comum é formado pela lua vista acima desse oceano, e outro cenário é formado por seu sorriso, que é mais doce que o doce e é como os refulgentes raios da lua. À medida que falava tudo isso para Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu passou a lembrar uma coisa após outra. Movendo suas mãos em êxtase, ele recitou um verso. Ó meu Senhor, o corpo transcendental de Krishna é muito doce, e seu rosto é ainda mais doce que seu corpo. O suave sorriso de seu rosto, que se assemelha à fragrância do mel, é muito mais doce. Meu querido Sanatana, a doçura da personalidade de Krishna é tal qual um oceano de ambrósia. Embora minha mente esteja agora acometida de doenças convulsivas e por meu gosto, eu beberia todo esse oceano. O impassível médico não consente que eu beba sequer uma gota. O corpo de Krishna é uma cidade de características atrativas, sendo mais doce do que o doce. Seu rosto, que lembra a lua, é ainda mais doce, e o sorriso cortês que marca esse rosto de lua é como os raios lunares. A beleza do sorriso de Krishna é a mais doce de todas as características. Seu sorriso é como a lua cheia, que espraia seus raios por todos os 3 mundos, Goloka Vrindavana, o céu espiritual dos Vaikunthas, e Devidama, o mundo material. Assim,
a ofuscante beleza de Krishna espalha-se em todas as 10 direções. Seu discreto sorriso e iluminação aromática comparam-se à cânfora, que invade as doçuras dos lábios. Essa doçura modifica-se e penetra o espaço como vibrações oriundas dos orifícios de sua flauta. O som da flauta de Krishna espalha-se pelas 4 direções. Muito embora Krishna vibre sua flauta dentro deste universo, o som trespassa a cobertura universal e vai até o céu espiritual. Assim, a vibração penetra os ouvidos de todos os habitantes. Penetra especialmente Goloka Vrindavana Dhamma, onde atrai as mentes das donzelas de Vrajabhumi que se veem forçadas a ir ter com Krishna. A vibração da flauta de Krishna é muito agressiva, fazendo com que todas as mulheres castas quebrem seus votos. Na verdade, sua vibração arranca-as do colo de seus esposos. Se a vibração de sua flauta atrai inclusive as deusas da fortuna nos planetas Vaikunta, que dizer então das pobres donzelas de Vrindavana? A vibração de sua flauta afrouxa os nós de suas roupas interiores, mesmo quando elas estão com seus esposos. Assim, as gopis são forçadas a largar seus deveres domésticos para ir ter com o Senhor Krishna. Dessa maneira, todas as etiquetas sociais, pudor e medo vão por água abaixo. A vibração de sua flauta induz todas as mulheres a dançar. A vibração de sua flauta é tal qual um pássaro que faz um ninho nos ouvidos das gopis e nunca sai dali, não permitindo que qualquer outro som penetre-lhes os ouvidos. Na verdade, as gopis não conseguem ouvir nada mais, nem se julgam capazes de se concentrar em alguma outra coisa, nem mesmo de se justificarem. É nisso que dá ouvir a vibração da flauta do Senhor Krishna. Reassumindo sua consciência externa, Sri Chaitanya Mahaprabhu revelou a Sanatana Goswami: não falei exatamente o que desejava. O Senhor Krishna é muito misericordioso contigo, pois, deixando-me confuso, expôs sua opulência e doçura pessoais. Para que compreendesses todas essas coisas, ele fez com que as ouvisses de mim. Como fiquei louco, digo uma coisa ao invés de outra. Isto acontece porque estou sendo arrastado pelas ondas do oceano nectário da doçura transcendental do Senhor Krishna. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou calado durante alguns instantes. Enfim, colocando as coisas nos devidos lugares, voltou a falar a Sanatana Goswami. Fiz assim um resumo desses ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se alguém tiver a oportunidade de ouvir sobre a doçura de Krishna, conforme descrita neste capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita, com certeza tornar-se-á apto a flutuar no oceano de bem-aventurança transcendental do amor a Deus. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhakti Vedanta do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 21º capítulo,
descrevendo as características bem-aventuradas de Krishna.